Que grande privilégio o Senhor nos dá de usufruir a salvação que só Ele é capaz de realizar. E para isso estamos aqui reunidos, para agradecer essa salvação e toda a sua dimensão, a vida nova, a vida em comum, a adoração e o louvor que podemos oferecer a Deus. Deus fala conosco e hoje nós ouvimos o que Deus nos diz, abrindo juntos as nossas Bíblias, no Salmo 81. Salmo 81, nós vamos ler inicialmente os primeiros 7 versículos. Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. No registro histórico do que Deus fez a Israel, nós encontramos também a nossa história e o que Deus é capaz de fazer também conosco. Vamos falar com esse Deus. Pastor Durval, você pode, por favor, pastor, nos conduzir ao Senhor numa palavra de oração? Amado Deus, Pai de misericórdia e graça, força nossa, canto nosso, obrigado pela salvação em Cristo, ó Deus. Obrigado porque o Senhor tirou dos nossos ombros o peso, tirou das nossas mãos as cadeias, as algemas, e nos deu liberdade para prestar culto. E enquanto te cultuamos, ó Deus, somos sustentados pela Tua graça. Amém. Que nesse momento a Tua presença traga refrigério e renovo, que a Tua palavra inspire e traga projetos novos para os nossos corações. Amém. Nós aqui, ó Deus, reunidos como família da fé, experimentemos um tempo na Tua presença, porque na Tua presença, Senhor, há delícias perpetuamente. Amém. É em nome de Jesus que nós te louvamos por Tua presença aqui. Amém. Amém. Vamos nos colocar todos de pé e vamos abrir nossos lábios em louvor, cantando juntos este hino, louvamos-te, ó Deus.
Antes de nos assentarmos, vamos ver quem está ao nosso lado, quem Deus trouxe para louvá-lo, um ao lado do outro. Cumprimentemos o Senhor. Convido a igreja para dar sequência à leitura do Salmo 81, versículos de 8 a 16. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostes ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu os sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. O nosso Deus nunca nos abandonou, não nos abandona e nunca nos abandonará. Ele sempre anda ao nosso lado. Como diz a bênção, Ele anda à nossa frente, ao nosso lado, atrás de nós, por baixo e por cima, para nos proteger, para nos sustentar, para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Este é o Deus que nós queremos louvar com esta música e convidamos vocês a cantar conosco. Eu sei que é o Espírito de Deus.
ter agora uns momentos de oração, de contrição. Vamos pedir perdão a Deus, porque muitas vezes nós fazemos o nosso Deus tão pequeno diante dos nossos olhos. Deus se torna tão pequeno certas vezes que a gente não consegue entender que Ele é soberano e Senhor de tudo, que Ele está no controle, que dele, para Ele, são todas as coisas. Vamos pedir perdão para que Deus possa ser engrandecido e seja louvado e exaltado e tenha o lugar que é dele em nossa vida, em nossos corações, em nossa casa, nosso trabalho, por onde nós formos. Ore a Deus. Deus, nós nos alegramos de estarmos diante do Senhor, diante do Teu Filho Jesus e diante do Teu Espírito nessa noite, para reconhecer, ó Deus, que o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, para reconhecer, Senhor, que só o Senhor pode nos tratar, nos curar, perdoar os nossos pecados, só o Senhor pode purificar, Senhor, as nossas mentes, renovar as nossas mentes, colocar novos propósitos em nosso coração. Só o Senhor, ó Deus, pode quebrantar o nosso coração, que às vezes é tão duro. E, ó Deus, nós cremos na Tua promessa, de que se colocarmos diante do Senhor, de coração, as nossas súplicas, o Senhor vai nos atender, o Senhor vai nos perdoar, o Senhor vai, Pai, ser misericordioso conosco, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. E, ó Deus, por isso que nessa noite nós clamamos para que o Senhor fale conosco, que o Senhor trabalhe em nossa mente, trabalhe em nosso coração, que o Senhor, ó Pai, renove os ânimos das pessoas que estão abatidas, que o Senhor cure, ó Pai, os enfermos, que o Senhor nos dê motivação, nos dê alegria, que o Senhor nos dê reconciliação nas nossas famílias, para os nossos relacionamentos, que o Senhor nos dê portas, Senhor, para as dificuldades, saídas, livramento. Meu Deus, a Tua graça, a Tua unção se manifesta em nossas vidas e assim possamos, ó Deus, Te servir cada vez mais. Perdoa mais uma vez, Senhor, nós clamamos os nossos pecados e fazemos isso e oramos em nome e por intermédio de Jesus Cristo. Amém. desde sempre e até os confins do mundo e da terra, até que a eternidade venha por si, em nome de Jesus Cristo. E é isso que fala o Salmo 103, o Salmo de Davi. E é engraçado aqui porque Davi tem um diálogo com ele mesmo nesse salmo, um diálogo público consigo mesmo, e ele se encorajando. Se a gente pode falar em alguma coisa em termos de automotivação, é aí que Davi procura. E aonde está a fonte da automotivação dele? Na graça de Deus, que é Jesus Cristo.
E ao fazer isso, ao se automotivar, falar, bendize a minha alma, bendize ao Senhor, ele encoraja todos que estão à sua volta, que façam o mesmo. E é isso que nós queremos agora fazer, imitar a Davi, que você seja encorajado a bendizer o nosso Deus, a esse Deus da nossa alma. Vamos ficar em pé e cantar? Deus por tudo que Ele tem feito e principalmente pela sua graça, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo, como Paulo fala em Filipenses, dizendo que para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Quando nós adoramos a Jesus Cristo, nós glorificamos a Deus o Pai. E a gente só pode adorar a Jesus Cristo porque o Espírito Santo trabalha em nossa vida. E é isso que esse cântico também quer nos ensinar, que é nos contar uma história, a história da graça de Jesus Cristo, da graça de Deus, chamada Jesus Cristo, nosso Senhor, o Rei da Glória, o Rei dos Reis. Senhor.
para Ele habitar no tabernáculo. Habitar no tabernáculo conosco e nós com Ele. Como nós, como servos dEle, e Ele como nosso Deus e Senhor. Rei dos reis, Senhor e Senhor. E nesse tabernáculo, como fala lá no Salmo 84, os filhos de Corá falando, Deus, eles exaltam ali a extrema vontade pela presença de Deus, de habitar nos tabernáculos de Deus, nos altares de Deus. E engraçado é a inveja que o salmista ali tem dos pardais e das andorinhas, porque os pardais e andorinhas estavam ali pertinho do altar de Deus, e ele queria, como os pardais e as andorinhas, estar ali perto. Esse é o nosso sentimento de estarmos habitando no tabernáculo de Deus, e fazer a habitação nossa, como os pardais e andorinhas faziam naquele momento. Vamos cantar esse cântico? Enquanto cantamos, aqueles que vieram preparados para adorar a Deus e louvar com seus dízimos, podem fazê-lo também. Por favor, quem não se sentar? Convido a Jaqueline, nossa missionária, para o departamento infantil da igreja, para vir aqui à frente, Jaqueline, por favor. E as crianças
que tem entre 2 e 7 anos, e também de 8 a 11, vão ter a mensagem com a Lília. Nós vamos orar a Deus e eu vou pedir para o diácono Reinaldo, pode nos conduzir numa oração, por favor, Reinaldo? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graça por esse dia de hoje, te damos graça por esse culto, Senhor. Abençoe as crianças que queiram ouvir um pouquinho mais da sua palavra, que seja o seu entendimento. Abençoe também, Senhor, os dízimos e ofertas. E abençoe aqueles que também não puderam fazer, mas quando fizerem, façam com alegria, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, oro agradecido. Amém. Amém. Já vamos ao púlpito já? Deixa eu fazer a apresentação do senhor. Se o senhor verifica se o microfone está ligado, só. Ok. Obrigado. Nós temos hoje a alegria de ter aqui em nossa igreja o pastor da Igreja Presbiteriana de Manaus, o reverendo José João Mesquita. O pastor José João Mesquita tem tido um ministério amazônico. Isso quer dizer que tem tido muito trabalho, mas Deus o chamou e o tem capacitado, juntamente com a sua igreja, para levar a mensagem do Evangelho da salvação eterna em Jesus Cristo, através dele e da sua igreja. E pastor, é com alegria que nós o recebemos aqui. Obrigado. E recebendo o Senhor, nós também nos alegramos em poder comungar com a Igreja Presbiteriana de Manaus hoje, com a sua presença conosco. E que a palavra que o Senhor vem nos trazer seja de fato a palavra de Deus, que nós precisamos ouvir, para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Amém. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, querido. Alegria, irmãos, de estar aqui. Eu estava recordando que 82, 83 e 84, eu fiz aqui um curso intensivo de teologia no seminário e logo que cheguei, eu via os colegas falar, domingo de manhã nós vamos para Guanabara lá. Lá vai ter aula do reverendo Valdir Carvalho Luz. Então a turma de estudantes ia para um lado para o outro e eu vinha para cá. E pelo menos 2 vezes no domingo eu estava aqui ouvindo aquele homem erudito. Estava conversando com o presbítero, até brincando um pouco. O homem era tão erudito, tão culto, que às vezes não entendemos muitas palavras que ele traduzia as institutas. Até brincamos, é mais fácil ler as institutas em espanhol do que em português, porque o nível do português dele é altíssimo, né? E ele estava falando que ele fez uma carta falando sobre a questão de... surgiu uma polêmica sobre a ordenação de mulheres e quase ninguém entendeu nada, tão elevado o português dele. Mas vocês, aqui também, Júlio Ferreira de Andrade, nosso... Júlio Andrade Ferreira é desta igreja. Então, irmãos, é uma alegria. E eu estava recordando 30 anos atrás. Meus cabelos eram todos pretos. E eu vinha para cá, me sentava para ouvir aquele homem. Amados, é um privilégio estar aqui. Antes de falar qualquer coisa, sei que o pastor Fernando, 3 semanas atrás, na casa de um casal, que se tornou amigo nosso aqui em Campinas. Eu os convidei para estar aqui, mas não sei se eles vieram. Mas ele é um cirurgião plástico que tem ido... Está aí? Bem, Dona Cif e Rosângela. Muito bem, muita alegria de estar com vocês aqui. E doutor Nassif e Rosângela e uma equipe de médicos, 2012, 2013, fomos para uma cidade do interior do Amazonas, chamada Barreirinha, e ali a equipe fez mais de 30 cirurgias de lábio leporino, gratuitamente, irmãos.
aquilo repercutiu. A Rede Globo, que tem lá a Rede Amazônica, fez matéria e jogou isso para o mundo inteiro. E na cidade todo mundo ouviu falar, a Igreja Presbiteriana de Manaus, governo do estado, porque levou os equipamentos, a equipe de Campinas, realizaram, foi 2 anos seguidos. E agora viemos aqui em Campinas ano passado, reunimos com outros médicos e dentistas, e agora na casa dele temos uma relação de 21 dentista bucomaxilo e cirurgiões na área de oftalmologia, ginecologia e cirurgiões plásticos para fazer uma jornada de cirurgia 3 vezes maior que ano passado. Testemunho da igreja, já soube, doutor Nassif, vamos falar, em São Bernardo, Santo André, tem médicos cirurgiões querendo ir também, nós vamos ter que organizar várias viagens. E conhecemos então o pastor Fernando, me convidou para estar aqui, eu prontamente aceitei, porque eu só teria compromisso até de manhã lá em São Bernardo, e volto terça-feira para casa, mas quero passar, irmão, quero falar sobre missões, falar do Amazonas, e quero passar um vídeo, são 10 minutos, é o testemunho do pastor Caio, pai do Caio Fábio, que muitos nunca o viram, porque ele não gostava de câmera. Quando alguém chegava com uma câmera para ele, ele dizia, você não sabe que você está me agredindo com isso. Jornalista ele não atendia, senão não vou falar com ele, não, é da Folha de São Paulo, não me interessa. Ele não dava entrevistas, eu consegui levá-lo uma vez à televisão evangélica, para falar dos 90 anos da igreja. Nossa igreja vai fazer 110 anos este ano. Ela estava morrendo 40 anos atrás. Morrendo. Pouquíssimas pessoas, poucas pessoas e muito pecado. E a igreja estava fechando as portas. E hoje, pela graça de Deus, irmãos, e muito mais pelo ministério dele, que colocou as bases, os fundamentos, um novo paradigma de vida cristã, de oração, de jejum, de piedade, a igreja está avançando, e agora somos 3.000 pessoas na igreja, na sede, na mãe, com mais 103 congregações, que congregam mais de 5.000 pessoas, para a glória do Senhor, cerca de 8.000 pessoas. E o que está no meu coração é que agora que nós vamos começar a crescer, porque nós mudamos há 2 meses para um lugar novo, 2.500 lugares, e nós estamos sendo uma opção para muita gente que foi machucada nessas igrejas caça-níqueis. E nós somos conhecidos em Manaus como uma igreja séria. Não negociamos a palavra de Deus, não negociamos com políticos, nada. O nosso assunto é o evangelho. Alguém fala assim, pastor, ei, como é que você vai ser, quem você vai indicar e tal, a eleição. Eu falo, nós somos eleitos e está tudo bem. Essa aí não nos metemos. Só para os irmãos terem uma ideia, que vão assistir um vídeo agora. Irmãos, o estado do Amazonas, ele é 19% do Brasil. Pode deixar aqui, que tranquilo. Aqui, 19% do Brasil. Alguns municípios do Amazonas, alguns municípios como, por exemplo, aqui, Barcelos, ele é maior que a França. São 62 municípios. Só Barcelos é maior que a França. Alguém fez uma continha e colocou 8 países da Europa dentro do Amazonas. São 1.100 rios. Lá não tem estradas, nem highway, nem freeway, não tem nada disso. Lá é água. Tem 3 estradas pequenas, o restante é água. Desses 1.100 rios, 200 são grandes. Vocês estão ouvindo falar do Rio Madeira, está alagando tudo. O Rio Madeira é um afluente do Rio Amazonas.
E vocês vão ver agora nesse vídeo, na apresentação, é um pessoal de Brasília que voluntariamente fez isso para nós. E eles colocam a população do Amazonas em 2.800 pessoas. Na verdade, são mais de 4 milhões. Fora os que nunca tiveram título de eleitor, nem carteira de identidade, porque nasceram lá no meio da floresta e por isso ficou, não são contados. Ele diz que o rio Amazonas é o segundo maior rio do mundo. Isso é que a geografia ensinava anos passados. Hoje já se sabe que é o maior rio do mundo, que era em volume de água, também em extensão. E descobriram agora, 2 anos atrás, talvez vocês viram essas matérias, um rio Amazonas a 2 quilômetros embaixo, que corre por baixo do rio Amazonas, que sai lá muito longe no Oceano Atlântico, bem mais devagar. E é uma descoberta científica recente, que jamais imaginávamos que um rio corresse embaixo lá. Lá onde você cava, a água é branquíssima, como essa água aqui. Aonde você furar um poço. Água cristalina. Então vamos ver o vídeo, e aí depois damos outras informações e vamos pregar a palavra de Deus. Pulmão, celeiro do mundo, o que não faltam são comparações exaltando um dos lugares mais belos e excitantes da Terra, o Amazonas. Com 1,5 milhão de quilômetros quadrados, o que equivale a 2 vezes a soma do tamanho da Bélgica, Hungria, Áustria e Portugal juntos, o estado do Amazonas é o maior estado brasileiro em área. Nele, é possível encontrar a maior biodiversidade do mundo. Em um só espaço de 20 centímetros quadrados, segundo os estudiosos, podem ser encontrados até 1.500 espécies vegetais e animais diferentes, somando-se fungos e micro-organismos. Na floresta amazônica, que ocupa 92% da superfície estadual, há uma fauna estimada em 250 espécies de mamíferos, 2.000 de peixes e 1.100 espécies de pássaros. Os cientistas consideram que haja cerca de 5 milhões de espécies de plantas, das quais foram identificadas aproximadamente 30 mil. A bacia do rio Amazonas, formada pela união dos rios Negro e Solimões, concentra 1/5 de toda a água doce do planeta. Com seus 6.280 quilômetros, o que o transforma no segundo maior do planeta em extensão, perde apenas para o rio Nilo, no Egito. Sua largura média é de 5 quilômetros e possui 7.000 afluentes, além de diversos cursos de água menores e canais fluviais criados pelos processos de cheia e vazante. Os problemas climáticos que o mundo tem vivenciado, a iminente escassez de água que deve afetar o planeta e as latentes riquezas disponíveis na região são aspectos que têm contribuído para que organizações do mundo inteiro despertem seus olhares para o Amazonas. Mas um detalhe passa quase despercebido dessa discussão. Os 2.850.000 manauaras e ribeirinhos que padecem com altos índices de violência, prostituição infantil, déficit de moradia, precariedade nos serviços de saúde e alta concentração de casos de AIDS. A natureza e a biodiversidade
clamam por socorro e muitos têm ido ao seu encontro. Mas quem se compadecerá dos habitantes desse esplendoroso lugar? Há quase 40 anos, um advogado começou sua resposta e muitos têm seguido no mesmo caminho, navegando nas águas de Deus. Pastor Caio, pai do Caio, se converteu lá em Niterói. Ele era um homem que vivia muito no Rio Purus. O pai dele tinha seringais, os avós. Viajava de canoa, gostava de dormir até na praia. Então, ele dizia, a alma dele é uma alma selvática. Ele precisa ser um homem muito culto. Ele, quando estava em Niterói, com o início da conversão dele, Deus falou muito ao coração dele, né? Para ele voltar para o Amazonas, para evangelizar os ribeirinhos. Eu começava em sonhos, me vendo no interior do Amazonas, no Rio Purus, de onde eu sou originário, e eu me via naquele rio remando e subindo o barranco e falando com os homens seringueiros, homens da terra, da região, falando do amor de Deus em Cristo Jesus para a salvação do perdido. Isso acontecia com frequência. Então essas coisas foram se arrumando na minha alma e no meu coração como algo que era Deus querendo que eu fizesse. Então essa coisa se acentuou e eu fui sentindo automaticamente, não foi nada feito por pensamento do homem, mas automaticamente eu fui me desajustando na profissão de advogado. Então ele, como advogado, foi largando tudo, ele ganhava muito dinheiro, mas foi desinteressando-se por aquela situação. Isso que ano? Isso deve ser aí 68, 69 para 70. Ele chegou por aqui no início da década de 70 com o objetivo de evangelizar os ribeirinhos. Ele veio já como pastor ordenado lá, presbitério de Niterói, e foi para uma igreja de bairro com uma missão americana, construíram ou compraram um barquinho pequeno e começaram a viajar aqui perto de Manaus. Barco pequeno, atravessava o Rio Negro com um rapaz e nós íamos ali para uma região aqui perto que o doutor Mauro conhece, Iranduba, por ali assim, pertinho, Manacapuru. E quando eu estava um dia no barquinho preparando um culto à noite numa casa, e eu ia subir nessa casa para pregar a palavra de Deus, e tinha chovido muito, o barranco estava liso, pessoas caindo no barranco, e eu disse, eu tenho que subir esse barranco liso, porque eu sou defeituoso. Mas ele tem uma perna, que é uma perna com dificuldades, né? Então, ele percebeu que não estava bem na hora. Fizeram muitas viagens, evangelizaram. Aí ele pensou, vou preparar o quartel-general e depois nós vamos fazer um trabalho missionário. Então, eu senti claramente como que uma voz dizendo assim, mas não és tu que vai, tu vais se preparar. Aí eu me concentrei no trabalho, começamos a orar sobre aquela situação que vivíamos na igreja assim, sem recursos e o pessoal um pouco desanimado. E o Senhor, na sua misericórdia, no seu plano infinito, Ele de repente derramou seu Espírito Santo na nossa igreja, uma igreja que no começo, que eu ia para os cultos, e até um dia minha filha fez uma observação, quando nós saímos do culto um domingo, entrando no carro, ela disse, papai, hoje o culto foi apenas doméstico, porque só estava a minha família lá. Pois bem, depois disso, a igreja, o Senhor Deus levantou um movimento assim, de vigor no meio da mocidade na igreja, de aos poucos, todo o movimento levantou meu filho. Começou com a mocidade? Começou com ele e outros colegas que ele ali foi reunido para aqui e para lá. Eu sei que uns 8 meses depois, ou um ano, a igreja que não tinha quase ninguém para fazer aquele culto, até que eu estou falando se era um culto doméstico,
Depois de 1 ou 2 anos, ela estava só com jovens, na faixa etária de 14 a 25 anos, mais de 800 a 1.000 jovens dentro da igreja. Foi assim, e movimentou a cidade toda e tal. E eu senti, então, que naquele momento eu deveria concentrar o meu trabalho ministerial naqueles jovens, preparando a igreja mais para frente. No meio desses jovens, depois, vieram pessoas como o próprio pastor Zé João, que hoje é o titular da igreja, e muitos outros pastores. Nesse movimento veio o pastor Djage, o pastor Manuel, o pastor Jaime Marcelino, muitos Deus. Cresceu, o trabalho cresceu. E anos depois, já em 85, ele teve a ideia de mandar construir um barco. Ele era o pastor da igreja. Esse barco construído, o sonho dele era deixar um pouco a igreja e viajar. Mas veio enfermidade, limitações, pressão alta, aí ele não pôde ir, mas o barco estava pronto. Então, algumas pessoas da igreja, inclusive eu mesmo como pastor, liderei algumas equipes visitando comunidades com esse barco, em fim de semana. Na jubilação, o pastor Zé João, que tinha o espírito já de evangelista, ele jovenzinho ainda, ele ia para Manacapuru evangelizar e tudo, já tinha se colocado nesse espírito e nesse propósito, e ele mesmo no esforço evangelístico, e ele aí apanhou isso aí tudo, já andando, mas deu muito mais impulso, né? Nós tínhamos uma visão de ação social muito pequena, basicamente era evangelismo. Mas aí nós fomos envolvendo com as comunidades aqui do Rio Negro, sentindo a necessidade. E um dia nós perguntamos numa comunidade o que eles gostaria que nós fizéssemos por eles, o que eles gostariam. E eles disseram, nós queríamos um posto médico. Um posto médico, uma comunidade de 20 famílias, 30, é complicado. Aí veio a ideia do barco hospitalar. Aí já Deus colocou no meu coração a ideia de um barco hospitalar. Então nós começamos a orar e começamos a sonhar com isso, e houve um contato com a Visão Mundial. A Visão Mundial, aqui no congresso, tinha um alemão aqui chamado Manfred Kohl. Esse alemão gostou da ideia e, em pouco tempo, a Visão Mundial pediu o projeto, mandamos o projeto e eles aprovaram o projeto de um barco hospitalar. Um irmão cedeu um barco para usar por uns 2 anos. E depois, um empresário de Uberlândia doou um outro barco grande, que se tornou um barco hospitalar também. Então aí foi a ideia de plantar igreja, mas fazendo as duas coisas. Com o apoio da Visão Mundial, nós tínhamos o recurso. O irmão cedeu o barco e os médicos da igreja, dentistas, começaram a ir voluntariamente. A gente atendia embaixo das árvores. Pegava uma mesinha, botava embaixo das árvores, com a cadeira. Lá era o consultório médico, dentário, era assim. Com a Cruzada Estudantil da Argentina, né, mandaram um casal de médicos. Aí com esse barco doado por um industrial de Uberlândia, esse barco chama Zane Silva 3, nós começamos a fazer viagem de 1 semana, 2 vezes por mês. Aí começamos a ir a 13, 15, 17, 20 horas de viagem. Em 99, fizemos uma parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil. Eles mandaram um barco para cá de ferro. E assim, percebi que não era um projeto nosso, mas um projeto de Deus. Porque veio gente da Argentina, veio gente da Coreia, vinha recurso da Suíça, vinha recurso da Alemanha, vinha recurso dos Estados Unidos. A gente simplesmente via Deus fazendo a coisa acontecer. Eu disse para ele, você não quer, vamos montar um grupo de líderes e vamos lá junto ver. Vamos fazer uma viagem com eles, vamos pegar 8, 9 líderes da igreja, a gente fica uma semana lá, vê como é que é, e depois você pode montar com o seu ministério e eu te ajudo. Aí eles ficaram encantados, né? Como todos eles ficam sempre. Ficou encantado. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que vamos fazer isso? Precisamos de alguém. Eu tenho medo, eu não sei. Eu falei, eu faço, não é problema. Isso aí
juntar grupo e fazer estrutura para viajar, veja. Aí ele gostou da ideia e nós formamos para aquele julho o primeiro grupo da primeira igreja de Orlando. Aí veio a asa de socorro, para a gente ir de avião nos lugares mais remotos. Porque nós vamos de barco às vezes, mas é 35 horas, 40 horas, aí é complicado. Mas então, além desses barcos hospitalares, são dois, tem mais dois dos americanos que a gente na parceria usa, e a parceria com a asa de socorro. A gente alcança comunidades remotas, no meio da floresta. Porque nós íamos meio que querendo chegar em todas, né? Mas a gente percebia que não dava para atingir todas. Então, em resumo, hoje nós trabalhamos em cerca de 80 lugares, com nossos barcos, com avião. São 20 cidades do Amazonas que nós começamos uma igreja. Tem lá 40, 50, 150 pessoas, um templo, um pastor, um evangelista. A igreja tem uma consciência missionária hoje muito madura e tranquila. Eu vejo Deus assim pegando pessoas como médicos, enfermeira, marinheiro, voluntários, trazendo de diferentes lugares do Brasil e do mundo e tratando e juntando essas pessoas num barco para sair e fazer a obra dele. É maravilhoso. É um milagre, de fato. A igreja que lá está, nós desafiamos eles a alcançar uma outra comunidade. Tanto é que para isso nós temos treinado ribeirinhos, Muito o bem. próprio nativo. Vamos até aí, o vídeo é 1 hora. Vocês podem depois pedir o pastor, que eu estou dando de presente para ele, e assistir. Mas, por favor, leve um lenço, que você vai chorar no final. O professor aqui de São Paulo, na sua sala de teologia, colocou o vídeo inteirinho. Quando terminou, estavam todos chorando. Sem nenhum emocionalismo, nenhuma técnica, simplesmente uma história real, verdadeira, de Deus. E abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Eu falei 1.100 rios e o vídeo falou 7.000 afluentes. Certamente eles estão contando os afluentes que vêm de Colômbia, Peru, Bolívia, junta tudo e faz aquele mar de água. Tem um lugar que nós atravessamos lá de vez em quando. Desculpe, irmãos, eu estou sempre com a garganta frágil. Preciso tomar água e falar bem pausado. Esse lugar tem 17, 18 quilômetros de largura. É um Rio Negro, próximo de Manaus, 1 hora de viagem. E mais à frente tem uma largura de 25 quilômetros. Só que tem ilhas no meio que é chamado Arquipélago de Anavilhanas. Então, mas eu já peguei algumas tempestades nesse lugar de 18 quilômetros de largura. É a hora que a gente ora mais. Mas agora nós temos barco grande, não está aqui, o nosso barco grande de 30 metros, muito mais seguro, de ferro. Tem no outro vídeo, pastor, se puder passar um dia aí, uns 5 minutos, são 13 minutos, qualquer pessoa da igreja pode assistir. Esse barco é muito mais seguro, nossa tripulação é muito tranquila, todos são crentes, experientes, e eles primeiro têm que cuidar da vida deles, e lógico, é uma responsabilidade. Então, é um privilégio, estamos viajando há 24 anos nesses barcos, só que eu estou na estrada há 38 anos. Eu nasci na fé, comecei a evangelizar um povo rural, onde eu estava plantando guaraná, era um pequeno empresário, e fui dar meu testemunho. Quando terminei, eles disseram: quando vai ser o outro culto? Eu falei: não pensei no outro culto. Marcamos 2 semanas depois, o diácono que foi comigo se comprometeu, mas não foi, aí eu tive que fazer tudo e nunca mais eu parei, faz 38 anos
Deus me pegou de uma maneira muito soberana, não planejada. Aí quando é outro culto, bom, agora é daqui 2 semanas, depois toda semana, e hoje nós estamos em 100 e poucos lugares. Já organizamos algumas igrejas, outras não são organizadas, porque estamos trabalhando juntos como uma rede de igrejas que estão se apoiando e crescendo. Mateus 9:35. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar. Senhor, nós colocamos diante de Ti esta palavra. Pedimos que Tu fales ao coração dos Teus filhos que estão aqui, daqueles que, convidados, estão aqui para adorar o Senhor. Abre nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, e dá, Senhor, que saiamos daqui hoje à noite profundamente, santamente perturbados para fazer alguma coisa no reino de Deus. Tira-nos da acomodação e do conforto. Tira-nos da nossa área de conforto. Fala conosco e usa as nossas vidas para alcançar os que estão perdidos sem esperança. Espírito Santo maravilhoso, aqui está teu povo, são teus. Abre os olhos e fala aquilo que tu queres falar nesta hora. Em nome de Jesus, Pai. Amém. No boletim que vocês receberam, está aqui: antes de Jesus ir aos céus, ele deu aos seus discípulos 5 grandes comissões, que são para nós também, a igreja do século 21. Mateus 28, 18 a 20, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar, obedecer tudo o que ele ensinou. Marcos 16, 15, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aí está Lucas 24, 47, pregar a todas as nações o arrependimento para a remissão de pecados. João 20, 21, nos enviou ao mundo como missionários, disse Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E Atos 1, 8, nos enviou como suas testemunhas. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas Jesus também deu a eles, a nós, 5 grandes promessas. Aí, e eu estou lendo aqui, mas a referência está aí. Eis que estou convosco todos os dias, Mateus 28, 20b, até a consumação dos séculos. Marcos 16, 17, 18, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônio, falarão novas línguas, e se comerem alguma coisa mortífera, não serão atingidos. E ainda em Lucas, eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai, permaneceis, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Em João 20, 22, confira aí depois com a sua Bíblia, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E Atos 1, 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Veja que o Senhor Jesus não nos deu uma tarefa sem nos dar o devido poder e a sua presença. Ele nos deu a tarefa, porque o id, na verdade, ali é indo, é gerúndio, a palavra enfática é fazei discípulos. E aqui, irmãos,
Quando Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazer discípulos, não é uma sugestão para a igreja, é uma ordem. Quem tem juízo, obedece, se esforça, faz o melhor que pode. Nós temos vivido isso há 38 anos, trabalhando, nos esforçando e vendo Deus realizar grandes coisas. Eu estou devendo 3 livros à igreja brasileira, porque temos 38 anos de histórias, de milagres, de tempestades. E esse livro vou escrever com a tripulação do barco, com os médicos, com os dentistas. Depois um outro livro de grupos pequenos, nós estamos nisso há 19 anos, hoje está fazendo 19 anos. E outro livro de liderança, porque, na verdade, nós somos 28 pastores na igreja, 11 na sede e os 17 nas congregações, mas ao todo temos cerca de 160 pessoas de tempo integral na igreja, entre pastores, evangelistas, marinheiros, médicos, dentistas e até o pessoal da administração. Então, liderar isso, meus cabelos eram pretos e você pode ver a diferença. Hoje eu tenho que usar um shampoo só para tirar que estava um pouco amarelo já, ficar um pouco cinza. Minha esposa, amor, teu cabelo está amarelo. Eu falei, então o que se faz? Tem um shampoo, então no outro esse shampoo. E eu posso dizer, eu conheço um pouco as aflições do ministério. Conheço o preço que se paga para se resgatar uma alma do inferno, para liderar pastores. E, amados irmãos, a ordem foi dada, as promessas nos foi dada, e nós precisamos obedecê-las. No seu boletim tem verdades centrais, aí observemos que algumas verdades centrais sobre missões no Novo Testamento. Primeiro, toda a igreja é apostólica. Apóstolo quer dizer enviado. A ideia, irmãos, é que quando Jesus dá essa ordem, todo discípulo, e o cristão é um discípulo, ele foi enviado ao mundo. Em 1 Pedro 2,9, diz que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para manifestar sua palavra, as suas virtudes para o mundo. Isso é para até as crianças. Nós temos viagens missionárias com as crianças, com os adolescentes, com os universitários, equipe de jovens todos os meses, e 45 a 50 viagens por ano, de uma semana, de fim de semana, e mais 8 barcos, são 10 barcos hoje, e meu sonho para Deus é 100 barcos, mas eu dou graças a Deus que Ele não deu, que eu estava construindo barco de madeira, isso é uma dor de cabeça, nós estamos construindo barco de alumínio, mais rápido, sem manutenção, que para passar 20 anos no interior, sem dar nenhum problema de casco e coisa assim. Nós estamos, nosso plano para esses próximos anos, nesses próximos anos, é construir 10 barcos de alumínio e plantar muitas igrejas. Também a igreja tem apoiado 15 pastores indianos na Índia, no norte da Índia, onde é mais difícil o evangelho. Também somos parceiro da Igreja Presbiteriana de Angola. Todo ano vai uma equipe lá da igreja, eles vêm aqui também. Este ano estou me preparando para ir passar uns 8 dias com eles, uma conferência. Eles vão chamar toda a liderança da Igreja Presbiteriana de Angola. É uma igreja de 30 anos, com cerca de 16 a 17 mil membros, são 70 e poucos pastores. E também ajudamos missionário da PMT lá na Itália, reverendo Humberto, gente que está
na China, China capitalista, em Taiwan, e outros, tem dois missionários, um presbiteriano e um batista, está em Moçambique, e a igreja está envolvida nisso, assim, todos os dias. E nosso trabalho, irmãos, então, veja que aqui tem verdades, toda igreja é apostólica, enviada. Eu não tenho nada a ver com esse movimento de apóstolo, estou falando da Bíblia, do Novo Testamento e do trabalho que cada um deve fazer. Segundo, missões é obedecer à ordem de Deus, ao seu chamado, para testemunhar a toda a criatura, todos os povos, todas as nações. E terceiro lugar, missões é uma obra de perseverança, retirar a vida da mão do inimigo, isso é luta. Missões é uma obra de amor, só o amor ao Senhor e as vidas pode nos mover a pagar um preço. Agora eu quero voltar para o texto que nós lemos aqui nesta noite. Jesus está andando, e aqui a Bíblia é enfática ao dizer, percorria Jesus todas as cidades e povoados. O conceito hebraico de cidade não é que tenha muita gente, mas é o adensamento. Está ali aquele grupo de pessoas, a Bíblia chama de cidade. Eu digo conceito hebraico, a língua é grega, mas a cultura é hebraica. Novo Testamento. E Jesus saiu andando e pregando e ensinando. Em certo momento a Bíblia diz que ele olhou e viu as multidões como ovelhas sem pastor. E ele se dirigia aos seus discípulos dizendo, então, que ele estava vendo aquelas almas aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor, se voltou a eles e disse-lhes, rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E talvez a oração que eu mais tenho feito nesses anos é essa, Senhor, o Amazonas é grande, Israel é desse tamanho, mas o mundo, ele está falando do mundo. Israel, você pode andar em Israel em 3 dias, de uma ponta a outra a pé. O Amazonas, se você pegar um avião Cessna, de uma ponta a outra, você vai voar 12 a 13 horas para chegar. O rio Amazonas, se você sair da Colômbia, da Batinga, que é Brasil, até, vou falar Belém, que é Amazônia, você vai gastar aí cerca de 8, 9, 10 dias descendo o rio, parando um pouco aqui e ali. Se você não parar, um pouquinho menos, uns 9 dias. Um barco veloz, que tem uma boa velocidade. Então a ideia é que Jesus está aqui nos indicando a solução para as necessidades das pessoas. As pessoas precisam do Evangelho. Nós estamos na época de maior riqueza do Brasil. Nós somos a 8ª economia do mundo, caminhando para a 7ª e caminhando para a 5ª economia. Mas nós estamos mais infelizes do que as gerações passadas. Porque aumentou muito a droga na sociedade, a prostituição, o desamor, a separação, as brigas. Muitos dos nossos jovens são hedonistas, eles estão pensando no prazer. Na década de 70, nos Estados Unidos, 65% da população jovem já estava casada aos 25 anos, agora 36%. O jovem quer sexo, quer prazer, mas não quer compromisso, não quer filho. Esse é um fato, é pesquisa. Estou lendo um livro de um autor americano, e o Brasil sempre vai mais ou menos na mesma. No Brasil não tem pesquisas, mas a cultura é muito influenciada pela cultura americana. E nós estamos vivendo num mundo narcisista. Agora com o Facebook, aliás, não tem ninguém feio no Facebook, já percebeu isso? E tem gente que muda o perfil toda semana. Agora fulano está tomando café da manhã, olha o meu café, eu não sei o que, eu estou em tal lugar. É um mundo narcisista. Ninguém tem mais tempo para orar, ler a Bíblia, mas gasta-se 1 hora, 2 no Facebook, no Instagram, e no WhatsApp,
e na internet, nos e-mails, sabe-se tudo e não sabe nada. Os seminários estavam cheios na década de 80, quando o Brasil era 5% de crente. Agora nós somos 22% e os seminários estão fechando no Brasil, escola de missões fechando. Nós éramos 7 a 8 milhões de crentes, somos 40 milhões e os seminários estão com muito menos gente. O que está acontecendo? Nós estamos em busca daquilo que Jesus disse para nós não buscar. Nós queremos mais dinheiro, um carro melhor, roupa de marca e queremos viver. A palavra que eu não me converti era renúncia, sacrifício, entregar tudo, amar a Deus, viver de modo simples. Hoje é sucesso. Conquistar. Status. Uma mudança para deixar um sociólogo escrevendo 10 livros. Eu tenho um filho que está terminando o doutorado em ciência da computação em Alberta, no Canadá. 31 anos, casado, e eu discipulei, sempre transferindo valores para ele. Tem 2 filhas crentes. Meu filho é líder de um grupo familiar canadense, está numa igreja batista. Ninguém é perfeito, né, irmãos? Mas eu disse a ele, você procura uma igreja séria no Canadá. Eu tenho ouvido falar que os presbiterianos são muito liberais no norte dos Estados Unidos e Canadá. Procura uma igreja séria, uma igreja missionária. Ele está envolvido. É um dos líderes da igreja hoje, terminando o doutorado. O primeiro salário dele vai ser maior do que o meu, já no fim de carreira ministerial. Graças a Deus. Falei, filho, você é minha aposentadoria. E ele não quer voltar para o Brasil. Para quê? O fato é que eu estou constantemente dizendo a ele, cuidado com as armadilhas. Um dos homens mais ricos de Manaus, do Amazonas, talvez tivesse outro mais rico do que ele, eram 2 mais ricos. Conquistou o que quis naquela cidade, as lojas grandes eram dele, os empreendimentos deles eram grandes, riquíssimo, mas ateu. 90 anos, agora na praia de Copacabana, ou no Leblon, onde ele morava, ou Ipanema, num belo de um apartamento de 2 milhões de dólares, ou 2 milhões de reais, não sei, um belo do apartamento. Ele viu a queima de fogos, em 2013, foi para seu quarto e meteu uma bala na cabeça. Quando veio a crise de 2008, que caiu as bolsas, muita gente, o Tim Keller fala isso no seu livro, se jogou do 8º andar, se matou nos apartamentos, se jogou não sei de onde, porque o Deus dessas pessoas é o dinheiro. E o dinheiro foi por ralo, eles se jogaram e se mataram. Grandes pessoas de bancos famosos, está lá no livro do Tim Keller, que eu não lembro o nome agora, Deuses, é um livro sobre idolatria. Nós estamos vivendo nesse mundo. Mamon, o Deus que controla os que amam o dinheiro, está mandando, está podendo. E eu vou dizer, irmãos, eu dou graças a Deus. Eu conheci o pastor Caio, meu pai. Esse homem era um dos poucos ricos de Manaus. A Revolução de 64 tomou 8 casas dele. Quando em Manaus tinha poucos carros, ele tinha 2. Ele se converteu depois, foi para Niterói. Ele deu terrenos que tinha, coisas, e viveu 2 anos de algum dinheiro que tinha, e foi para Manaus para servir a Deus. E ele viu essas multidões sem o Evangelho. Jesus viu, olhou e viu o rosto delas, os olhos delas vazios, sem sentido, sem direção, sem significado. Jesus sabia, olhava, e era capaz de ler a alma da pessoa inteiramente só de olhar para a pessoa. Às vezes tem dias que eu olho para os olhos de alguém e digo, meu Deus, que angústia está nesses olhos, que vazio, que sofrimento. Deus está falando comigo e eu estou olhando. Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Eu tenho gente da família que é rico, patrimônio de 100 milhões de reais, mas rico, frustrado, em depressão, porque a vida não tem Jesus, não tem significado.
Então, nós não precisamos de mais dinheiro, nós precisamos de evangelho, de comunhão com Deus, de obedecer a Deus, para ser feliz. Disse o Augusto Cury, num vídeo de 5 minutos, está no YouTube, que é tanta informação na cabeça das crianças, dos jovens e adolescentes, que eles não sabem o que fazer com isso. Dr. Francis Schaeffer escreveu um livro, A Igreja no ano 2001, há uns 35 anos atrás. Dr. Francis Schaeffer disse: daqui a tantos anos, as pessoas têm tanta informação, e naquele tempo não tinha online, não tinha internet, não tinha Band News, Globo News, CNN News, todos esses news que você liga, você sabe o que aconteceu na China depois de meia hora. Ele disse, eles vão saber tudo o que aconteceu no mundo em 24 horas, mas não sabem interpretar os últimos 24 anos. Nossa sociedade não sabe mais a história, não sabe identificar por que aconteceu, de onde veio. Não lemos mais a Bíblia para entender as histórias mais belas de Deus, dos heróis da Bíblia, os evangelhos. Mas Jesus viu aquelas multidões que estavam sem o evangelho, como ovelhas sem pastor. E ele se compadeceu delas. Sabe, irmãos, a palavra compaixão, o Aurélio diz que é se colocar no lugar do outro, no sofrimento do outro. A palavra, no significado grego, é ser movido das entranhas, porque se cria que as entranhas eram a sede das emoções. Na verdade, você vai fazer uma prova na faculdade, um emprego, e de repente aquele negócio começa a remover por dentro. Não é verdade? Você pensa que vai ter uma diarreia, até porque se eu não passar nessa prova, eu não entro no mestrado. Se eu não passar nessa, eu estou fora do doutorado. Aí vem depressão. Tem sentido os gregos nisso. Os hebraicos, então, essa palavra traduzida na língua hebraica por ser compassivo, ter compaixão, poupar, que é a palavra lá que Deus diz para Jonas, eu não pouparia Nínive, 120 mil pessoas que não sabem extinguir a mão direita da esquerda, é poupar, ter misericórdia. E a compaixão nos faz pensar, querido, 3 coisas breves. Primeiro, a compaixão nos abre os olhos para ver o estado real das pessoas. Quando você olha para as pessoas com compaixão, Jesus te dá a capacidade de ver. Caiu aquele homem na estrada, assaltado, em Lucas 10, passou o sacerdote e passou de longe, o levita passou de longe, eram as figuras do templo, seria hoje o pastor, o presbítero e o diácono, e passou o samaritano. Aí Jesus cutucou os judeus. Foi o samaritano que parou, passou vinho e óleo, tratou, levou para a hospedaria, pagou tudo, e disse, faz isso e viverás. Veja que muitas vezes a religião, ela não está nos permitindo ver a realidade. Eles passaram de longe. Talvez porque era proibido ao sacerdote tocar em pessoas mortas, mas quem se aproximou foi o samaritano. Nós falamos lá no norte assim, aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Vou dizer uma coisa para vocês. Nós fazemos muitas viagens, tem várias igrejas presbiterianas vindo conosco, uma semana, chega domingo, volta sábado. Passamos uma semana no Rio, com segurança, o barco tem ar-condicionado, a comida é boa, mas se você for numa viagem dessa, você nunca mais será o mesmo. A primeira viagem que eu fiz, olha, eu sou de lá, hein? Eu vi a pobreza física, miséria espiritual. Eu olhei o Ribeirinho, passei 5 dias entre eles, e uma coisa me chocou. Numa casa, eu olhei, tinha pelo menos 1 metro de cachaça, de garrafa de cachaça vazio, 1,5 metros, coisa absurda. Depois, no fim da viagem, disseram, pastor, você não viu? Você comeu uma banana, colocou a casca, e o menino comeu a casca da banana. Eu falei, não, a pobreza no Rio Negro, quando o rio sobe, o peixe desaparece. E aquilo nos moveu a pensar na realidade daquelas pessoas. Então, compaixão, quando você se aproxima e começa, então, tem igrejas que estão indo 2 vezes por ano, e está acontecendo uma compaixão no coração de muitos membros que estão encontrando, inclusive, ministério. Também a compaixão, queridos, nos faz
e nos leva para a oração. A compaixão mexe com nossas entranhas, mexe com nossos sentimentos. E Paulo foi tão usado por Deus, mas ele chegou a dizer que ele orava em Romanos 9 pelos seus irmãos hebreus, e Paulo fez uma afirmação, parecia muito louca, ele disse: eu gostaria de ser anátema, maldito por amor dos meus irmãos. Eu só entendo Paulo dizendo: eu estou pronto até da minha alma, por causa deles. Paulo os amava, ele tinha sido um fariseu, muito dedicado, alguém que estava na lei e via que aquilo era uma ignorância, eles não conheciam o verdadeiro Deus que andou entre eles, Jesus Cristo. E Paulo disse: eu estou pronto a fazer isso. Nós sabemos do pioneiro da Escócia, John Knox, que orava e chorava e dizia: Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. Irmãos, quando alguém ama alguém assim, ou um povo, seus amigos, Deus faz coisas poderosas. A história está cheia dessa gente. Martin Luther King dizia: I have a dream. Eu tenho um sonho. Ele morreu por esse sonho. Você sabe disso. Eu já fui aos Estados Unidos umas 8 vezes, e eu fico vendo quantos negros estão agora nos hotéis, nos shoppings, seus carrões, mas alguém sonhou aquilo. Há poucos dias morreu Nelson Mandela, 29 anos de cadeia, já vi 2 filmes dele, estou lendo um livro sobre ele, todos os defeitos e pecados, mas aquele homem estava disposto a pagar um preço para ver seu povo no lugar que devia estar. Tem muitas críticas, eu falei: olha, eu não critico um homem desse, 29 anos na cadeia. E sabe o que ele disse? Na cadeia, aqueles que oravam e diziam: Pai nosso que está nos céus e tal, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, que eram evangélicos, nos negava o pão na cela. Tinha um mínimo de pão. Protestantes, mais insensíveis. E Martin Luther King disse: se você não tem um sonho para viver, você está morto já. Eu estava na faculdade, fiz administração na época dos comunistas, vigiado pelos Polícia Federal, tinha sempre um policial em cada sala, vendo quem era que tinha certas ideias revolucionárias. Tinha alguns cursos, como agronomia, estava cheio de gente marxista influenciando, e havia uma pressão na faculdade. Eu fui líder de aliança bíblica universitária, e eu vou dizer uma coisa, irmãos, eu prefiro aquele tempo de confrontação, de ideologia, de gente sonhando, mesmo que fosse um sonho, está aí o comunismo no que deu, do que o hedonismo de hoje. Hoje é sexo, cerveja, uísque e motel. Eu não sei, meu Deus, que tenha misericórdia da nossa geração. Eu digo, é muito mais difícil ser crente hoje. Crente para valer. Não é esse crente que dorme com a namorada toda semana, não. Crente de verdade, que obedece, ama a Deus e trabalha. Jovem, é mais difícil hoje do que no meu tempo. Meu tempo, ai de qualquer um de nós que deitasse com uma moça. A igreja disciplinava publicamente, a família, o pai dizia: tu casa com a minha filha, eu te mato, seu caba safado. Hoje muitos pais estão trazendo para dentro de casa para a filha não ir para um motel. Eu acho que nós estamos chegando nos finais dos tempos, né? Alguém disse: Deus criou Adão e Eva, mas tem gente que pensa que Deus criou Adão e Ivo. E tem igreja fazendo casamento, pastores. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Nós temos um país próspero. Para onde eu ando? Gente, eu viajo há mais de 50 anos para lá e para cá. Desde garoto gostava de viajar. E eu fico vendo que nós estamos muito mais ricos. Ricos de verdade. E agora se fala muito de prosperidade. O inferno vai ter muito mais gente rica do que antes. Se fala muito de cura, muitos que foram curados, muitas pessoas saudáveis, depois vai ter que morrer um dia e vão para o inferno porque não tem o evangelho. Porque não se prega mais o evangelho da cruz,
Nós precisamos ouvir este evangelho. Meu irmão, meu tempo está terminando. A compaixão nos leva a procurar uma solução para aqueles que amamos. Jesus olhou para os discípulos e a solução, irmãos, é a igreja. A igreja é a resposta de Deus para essa sociedade doente. Ele disse: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. A igreja não tinha dinheiro para me pagar quando eu resolvi largar tudo em 78. Eu tinha um escritório de imóveis, era corretor de imóveis, estava para o mestrado, deixei o mestrado por causa de uma congregação com crianças pobres que eu liderava. Eu fiquei em dúvida de ir para o mestrado, ser professor universitário e cuidar daquelas crianças, e naquela dúvida Deus falou comigo: não, deixa essas crianças. Eram uns 10 famílias, mas no interior tem muitas crianças. As famílias, a média antigamente era 8 filhos, em alguns lugares 5 filhos, em muitos lugares eu vou por aí, tem 10 filhos, 14 filhos ainda. Porque encheu o Amazonas sozinho algumas famílias, né? Uma mulher estava conversando com ela: quantos filhos a senhora? 10. Aquela minha filha também tem 10. A outra tem 7. Daí é assim. Mas nós procuramos uma solução para esses que amamos. A resposta de Deus está aqui. É eu e você. Sou eu e você. Tanta gente perdida perto de você, onde você trabalha. Tem que amar e falar. Um pouco, não ser o crente chato, né? Mas falar, amar e falar. Eu creio que se alguém nasce de novo em Cristo, recebe Jesus como seu Salvador, nasce de novo, essa pessoa vai morar com Jesus. O seu nome é escrito no livro da vida. E se alguém rejeitar o Evangelho, essa pessoa vai para o inferno e não tem outro caminho. Aliás, o Papa Bento, o passado, que ainda está vivo, disse: purgatório não existe. Eu falei: que homem corajoso. Essa doutrina foi criada aí pelo ano, eu estava vendo esses dias, 500 e pouco. Ele disse: purgatório não existe. Eu falei: que tem um homem corajoso agora. Deus tenha misericórdia. Eu quero terminar dizendo, queridos, em cada um de nós tem um potencial de atender a resposta de Deus. Eu vou te dizer uma coisa: é perigoso orar por missões. Você está orando, Deus pode dizer: filho, você é a resposta. E é tão lindo isso, irmãos, eu sou tão feliz. Esse irmão que é rico, ele olha para mim e diz: tu és a pessoa mais feliz da família. Isso é verdade. Eu não tenho nada. Eu tinha uma casa que eu tinha, um carro que não é meu, é da igreja, um sítio que eu tinha, ainda está lá, até está valorizado um pouco, mas eu tenho Jesus. Ele me enche de paz, de significado, de alegria. Eu acordo feliz e durmo alegre. Mesmo com muitos problemas. Você já imaginou 3.000 pessoas num lugar e mais 5.000 espalhadas? Finanças, se não entrar, 200 mil reais por semana na igreja, não pagamos as contas. É um negócio assim que Deus tem sido fiel e nos provido. E agora eu estou tão feliz que nós vamos fazer séries e séries de cirurgias para o Ribeirinho de graça. Vamos impactar cidades por causa desses homens que Deus está levantando. Agora tem um grupo de pessoas em vários lugares dizendo: eu quero ir. E aqui, se aqui tem algum médico, algum dentista que quer passar uma semana conosco, por favor, depois me dê seu cartão, seu endereço, o seu e-mail. Agora, pastor, se os irmãos fizerem uma caravana de uma semana, eu vou dizer: vocês nunca mais vão deixar de querer fazer todos os anos. Os jovens e adolescentes, tem uma galera lá em cima, estou vendo aqui, a moçada bonita, você nunca mais será o mesmo. Eu vou nos Estados Unidos, temos um pastor que vai 2 vezes por ano nos Estados Unidos, outro vai 2 vezes por ano. Sabe o que as famílias dizem? Pastor, obrigado pelo que vocês fizeram com meus filhos. Fizemos o quê? Fizemos nada, viajamos com ele. Pastor, meu filho não é mais o mesmo depois que foi para lá e passou uma semana, um mês. 2 estudantes, moço bonito, moça bonita de Atlanta, foram para lá passar um mês.
Disseram, pastor, agora eu sei porque Deus me mandou para cá. Eu sou estudante de medicina, mas eu não estava vendo nem muito sentido nisso, agora eu sei. Deus falou comigo aqui nesse mês. E eu agora sou outro homem, eu tenho um significado na vida, eu vou terminar a medicina, eu vou servir a Deus. Aleluia. Agora em Bauru, passei lá 4 dias, mas disse, pastor, obrigado que vocês fizeram com meus filhos. Eu falei, não fizemos nada, só gente profissional. Dentista com doutorado, outra pessoa é dentista, é uma turma de dentistas, gente que é professor da Unicamp hoje lá, porque tem Bauru, outros lugares, fizemos nada, mas o Espírito de Deus faz, irmãos, e você é santamente contagiado. Que o Senhor te dê olhos como o de Jesus, para ver, coração como o de Jesus, para sentir, e que você seja a resposta de Deus. Não seja um consumidor, mas seja alguém que vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos. E para você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, faça isso, faça silenciosamente aí no seu lugar, diga para ele, Jesus, eu quero te conhecer, Jesus. Jesus, a minha vida não tem significado. Jesus, eu tenho tudo, não tenho nada. Me ajude. Ore a Ele, Ele se revelará a você. Ele é santo, poderoso e amoroso. Senhor, muito obrigado por esta noite. Esta santa oportunidade de compartilhar o Evangelho com meus queridos irmãos, aqui nesta igreja tão querida para nós há tantos anos. Espírito de Deus maravilhoso, fala esta noite com teu povo. Não deixa muitos dormirem, mas fala com eles, inquieta-os, rebuliço na vida deles. Leva-os a pensar nas suas vidas tão preciosas para ti. Suas vidas que podem ser resposta de Deus para esse mundo de depressão, esse mundo violento, esse mundo afundado nas drogas, na prostituição, no sexo livre, mundo hedonista, narcisista, consumista. Senhor, tira a escama dos nossos olhos para ver o que tu estás vendo, onde cada um de nós está, em casa, na faculdade, no trabalho, nas ruas. Levanta pastores, missionários, homens de Deus, como os primeiros presbiterianos que saíram dos Estados Unidos e vieram aqui, como Simon, que morreu de febre amarela, com 8 anos, e deixou essa semente que é a igreja presbiteriana, com quase 1 milhão de pessoas no Brasil. Senhor, toma conta desses jovens, esses adolescentes, que gastam tantas horas no Facebook, no Instagram, no YouTube, que eles possam gastar contigo, Jesus, com a tua palavra, com oração. Que eles te conheçam, Jesus, e as suas vidas sejam vidas cheias da presença de Deus. Abençoa o ministério desta igreja. Levanta aqueles que vão ser os primeiros aí, o Amazonas, este ano, no próximo ano, e que possam ir para outros lugares. Senhor, tu sabes, o Nordeste está com 1% de crentes em alguns sítios, e 3% a 6% em cidades, aqui o nosso quintal do Brasil. Senhor Jesus, não deixa teu povo dormir em paz esta noite. Fala com teu povo, inquieta o teu povo, santamente perturba o teu povo, e ajuda-os a encontrar o caminho da vida, da realização. Em teu nome, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos. Obrigado, pastor José João Mesquita, a sua palavra que certamente nos desafia a todos.
Amanhã às 19h30, nós vamos ter uma reunião aqui para conversar sobre essa viagem. O pastor José João vai nos falar e entrar nos detalhes do que significa para cada um de nós participar de uma viagem dessa. Então, de hoje para amanhã, pense sobre isso. Se quiser vir, é só aparecer às 19h30 e nós conversaremos sobre esse importante assunto que Deus está nos colocando aqui. Nós gostaríamos também de saudar as pessoas que estão nos visitando hoje e pedimos a você que nos visita, se pudesse colocar de pé um instante só, por favor, para reconhecermos sua importante presença. Muito obrigado pela visita de vocês, pastor Neco, sua esposa, Deus abençoe. Aqui as vizinhas da Lígia, Cristina aí, Cristiane e Rita, bem-vindas, Deus abençoe vocês. E aí em cima, qual é o seu nome? Gabriele, bem-vinda Gabriele. E ali o doutor Nassif e a Rosângela, sua esposa. Que bom encontrar vocês aqui. Nos receberam na casa de vocês outro dia, Geraldo, Valim e eu. E agora podemos receber vocês aqui. Muito bom vê-los novamente, viu? Vamos nos colocar de pé novamente e... Logo após oração e bênção, nós vamos cantar esse hino que estamos cantando esse mês. Eu peço a Suzana vir aqui, Suzana. E quando nós formos cantar, você pode tocar ele inteiro para a gente relembrar a melodia dele. Vamos orar e eu vou pedir, depois da oração, o pastor impetre a bênção apostólica para a igreja. Nosso Deus amado, nós, olhando a Tua palavra hoje e a experiência que o Senhor tem dado à Igreja Presbiteriana de Manaus, especialmente ao pastor José João, de servir ao Senhor, de andar no caminho de Jesus Cristo. Nós pedimos que, de fato, como o pastor já orou, saiamos daqui, ó Deus, incomodados para pensar sobre nós mesmos. O que temos sido, o que temos feito, à luz do que Jesus nos chama a ver e a fazer. E à luz do que Jesus de fato fez e faz por nós. Leva-nos assim, ó Deus, para a glória do Teu nome nós pedimos, para o testemunho bendito do Evangelho, da salvação e da vida eterna em Jesus. No nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, as virtudes, o poder e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vós, irmãos, e sobre a igreja do Senhor, espalhada em toda a face da terra, os crentes verdadeiros, agora e para sempre. Amém. Amém.
Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova desse amor tão profundo. Tenho vida meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho